Então, só pra gente ter uma revisão, né? Na última aula, na verdade, a gente focou mais até na história dos seres iluminados, a gente até não explorou tanto do livro, mas a gente está no capítulo 2, onde a gente está falando sobre um dos três principais venenos mentais, que a gente está falando agora do veneno da raiva e da aversão, né? E os seus problemas. Então, a raiva, ela é representada como, eu vou trazer de novo para vocês os arquétipos, para vocês conseguirem relacionar com a serpente, que por mais pequena que ela possa parecer, ela é extremamente venenosa e muito destrutiva. Então, por exemplo, antes mesmo da gente começar aqui, eu já estava estudando e revisando o Lenin Shemon, né? E uma das partes do Lenin, que é esse grande tratado do caminho gradual para a iluminação, em diversos momentos se diz que a raiva ela é tão destrutiva e tão venenosa que ela é capaz de queimar todo o nosso mérito. E depois o Shardo ele também traz essa expressão que vocês vão observar também com antídotos em relação a isso. Então, vamos continuar. Já deu 4 minutinhos, já vou começar aqui a transmissão. Então, somente pela aplicação sistemática e contínua desses métodos, dias após dias, mês após mês, ano após ano, é que conseguiremos dissolver nossos hábitos arraigados. O processo pode levar algum tempo, mas nós, sem dúvida, iremos mudar. Vejo com que rapidez mudamos em termos negativos. Estamos felizes, então alguém diz algo ou faz algo e logo ficamos irritados. Mudar de modo positivo requer disciplina, esforço e paciência. A palavra para meditação, em tibetano, gon, vem da mesma raiz que o verbo familiarizar-se, ou aclimatar-se. Utilizando vários métodos, nos familiarizamos com outros modos de ser. E aqui é uma coisa muito interessante, que se vocês pegarem uma das bases do budismo, que é o caminho óctuplo, ou seja, basicamente o caminho óctuplo são formas da gente pensar, da gente agir, e da gente, de fato, adotar como se fosse um estilo de vida que inclui nosso corpo, fala e mente, para que a gente possa criar condições favoráveis para atingir a iluminação. Se a gente olhar lá, vocês vão observar que sempre vai estar lá intenção correta, concentração correta, visão correta. Por que correta? Porque só meditar, a gente pode chegar e falar assim, então vou meditar aqui, isso aqui já é budismo, vou lá sentar e meditar. Isso por si só não vai te fazer transformar profundamente no sentido de te levar à iluminação, à dissolução completa das suas aflições. Por quê? Familiarizar-se. A gente viu aqui que é uma das tradições, como que eu posso dizer? Uma das traduções para a palavra meditação, familiarizar-se. Agora, se eu fico só lá, parado, e eu não tenho nenhum tipo de base ética, base do que eu vou meditar em cima, base do que eu estou fazendo, eu vou me familiarizar com o quê? Com um monte de obscurecimento que está na minha mente? Então, só meditar, se só soltar a nossa mente lá e achando que a gente está evoluindo profundamente ou estando espiritual, não é o suficiente dentro do contexto do Dharma. Então, a gente precisa familiarizar-se no nível relativo, ou seja, do que a gente está vivendo na nossa realidade comum em relação à nossa própria mente, familiarizar-se com a virtude. Então, hoje a gente está familiarizado com a raiva, com a aversão, com a ignorância, com o desejo, com o apego. Isso por si só, principalmente a parte do apego, tá? O apego não é o problema. O problema, como eu já falei pra vocês, é o apego aflitivo. Eu preciso daquilo pra ser feliz. Eu preciso daquilo porque aquilo vai me trazer satisfação duradoura. Isso é uma visão errada. Isso é uma visão errônea que vai te levar para o sofrimento. Então, a nossa vida inteira a gente se familiarizou, ou seja, a gente meditou nas aflições. A gente meditou e se familiarizou, ou seja, criou esse hábito na nossa mente em relação a coisas que nos levam à insatisfação, ao sofrimento de alguma forma. Então, aqui, basicamente, dentro do caminho budista, a gente fala do termo de concentração, meditação correta. Porque a nossa meditação, ela não é só uma coisa isolada, ela é uma coisa que está dentro de um sistema que a gente vai desenvolver nosso corpo, fala e mente para a virtude, e que isso é um meio da gente atingir a iluminação. Então, nem mesmo a ética budista, a gente aqui está falando, né? Quando a gente desenvolve compaixão, quando a gente desenvolve a própria amorosidade ou esse senso ético, a gente pode pensar, mas isso aqui é moralismo, esse tipo de coisa. Quando a gente olha um pouquinho sobre a ética budista, a gente vai observar que a ética ela não é um fim por si só. Eu vou ser bom porque esse é o certo a se fazer. Ou eu vou ser bom para um paraíso. Não é esse sentido de ética. A gente pega o sentido de ética budista e por que a gente deve se familiarizar com a virtude? No sentido de eu entendo o que vai me causar sofrimento e o que vai me causar felicidade.
começo a ver isso na minha vida. Então, eu sempre falo para vocês, analisem, façam uma meditação analítica de vocês para observarem se esses ensinamentos eles fazem sentido dentro da realidade. Vocês vão observar que sim. Então, quando eu ajo, por exemplo, fora da ética, começo a mentir, a gente vai dentro do caminho das 10 ações não virtuosas, por exemplo. Começo a mentir, começo a fazer começo a preferir discurso ofensivo, ou seja, brigar com as outras pessoas. Você acha mesmo que isso vai te trazer felicidade? Isso tá trazendo felicidade? Não, traz mais aflição. Então a ética, dentro desse sentido, é o que vai trazer bem-estar e felicidade para mim e para os outros também. Porque as minhas ações, a gente sempre fala do contexto de interdependência. Então as minhas ações, principalmente o que eu falo e o que eu ajo no mundo de uma forma grosseira, ela vai ter impacto sobre os outros. Nem tô falando do aspecto de pensamento aqui para não ficar muito místico. Então isso de fato vai ter impacto sobre os outros. Então a gente sempre pensa, quando a gente fala de ética, que é um dos pontos que a gente desenvolve dentro do caminho, porque a gente querer desenvolver virtude já é, de certa forma, um tipo de ação ética que a gente faz. A gente não tá um louco desvairado só querendo meditar sem nada, sem nenhum tipo de base moral ética. Só que a gente faz isso com um sentido interno de o porquê, eu entendo porque eu estou fazendo isso. Não é uma coisa que alguém me impôs e é isso e pronto, amém. Não, por que eu devo fazer isso? Porque eu entendo que isso trará bem-estar e felicidade. E eu desejo bem-estar e felicidade. E eu também entendo que todos os outros seres desejam bem-estar e felicidade. Por isso eu vou agir dessa forma. Certo? Então, quando a gente medita dentro do contexto do Dharma, a gente está se familiarizando com a virtude. E vocês que estão praticando o Sutra de Lótus com a gente todos os dias, vocês observam que o Sutra de Lótus ele tem esse poder de desenvolver e de fazer cativar nossa mente também de uma forma quase natural, automática para a virtude. Isso porque o Sutra de Lótus é uma das práticas mais poderosas e que a gente está trabalhando em vários níveis quando a gente recita o Sutra do Lótus. Então a gente está trabalhando com a nossa mente, eu sempre falei isso para vocês, no sentido de quando a gente está lendo, a gente está entendendo o que está acontecendo ali, o que o Buda está transmitindo. Principalmente se vocês estão estudando comigo, vocês já estão tendo uma outra percepção do Sutra, né? Então, quando vocês pensam lá nas 10 ações virtuosas que o Buda cita, vocês já lembram quais são essas 10 ações. Se vocês não chegaram a pegar isso, depois eu vou falar para vocês sobre isso, conforme a gente vai avançando aqui. Então, a gente trabalha com a mente no Sutra de Lótus, por exemplo. A gente já está purificando esse aspecto. Porque a gente está utilizando do nosso próprio pensamento, dessa própria ação, o karma de pensar direcionado à virtude. A gente está utilizando a nossa fala. Quando a gente verbaliza, a gente recita o sutra, a gente também está purificando o nosso karma da nossa fala. Ou seja, que tipo de karma a gente está purificando quando a gente recita um texto sagrado virtuoso como o Sutra do Lótus? Mentira, discurso ofensivo, falar coisas ali para ofender os outros, vai gerar karma para você. Discurso divisor, fazer um monte de picuinha para fazer os seres que estão ali em harmonia ficar em desarmonia. Discurso não virtuoso, sem sentido, que é o quê? Ficar falando de fofoca. Coisa que não importa. Tudo isso, quando a gente recita o Sutra do Lótus, a gente também está purificando o karma. Então é muito interessante a gente pensar nesse aspecto, né? Eu gostaria até de trazer esse familiarizar se a gente está fazendo também quando a gente está fazendo as práticas, principalmente as práticas dentro desse sentido que a gente está fazendo aqui dentro da Renkai, tá? Então, a gente continua aqui. Há uma expressão. Até um elefante pode ser domado de diferentes maneiras. Quando ferrões e ganchos são empregados com habilidade, esse animal enorme e potente pode ser conduzido com bastante delicadeza. Diz que quando os elefantes são enfeitados para ocasiões festivas, tornam-se dóceis, caminhando como se pisassem sobre ovos. Ou se estão no meio de uma multidão, os elefantes deixam-se facilmente controlar. Portanto, uma coisa que é grande e pesada pode, com os meios adequados, vir a ser manipulada satisfatoriamente. Do mesmo modo, a mente, muitas vezes submissa e tempestuosa, pode ser pacificada com meios hábeis. Aqui eu vou dar até uma interpretação para vocês em relação a uma imagem que a gente tem sobre os níveis de Shamatha. Onde essa comparação que o Shagdu fez com o elefante, ela se torna bastante útil. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Gente, só um minutinho, só vou fechar aqui a janela que tá muito barulho aqui. Só um minutinho. Vocês estão conseguindo ver? Aqui
basicamente, é a representação de como que funciona o processo de treinamento mental, né? Quando a gente começa esse aqui tá pequeno, essa imagem. Mas, basicamente, esse aqui seriam os 9 níveis de Shamatha. Quando a gente começa o nosso caminho, principalmente na prática de concentração meditativa, nossa mente tá igual um elefante desvarado, que é indomável, incontrolável. Daí a gente continua nesse caminho. Conforme a gente vai treinando, esse elefante ele vai ficando cada vez mais pacificado. Então, quando a gente vê essa comparação que o Shagiri fez aqui com o elefante, é porque a nossa mente é igualzinho ao elefante. Ela quando está no estado selvagem, por exemplo, ela pode nos causar muitos problemas e ela pode parecer indomável. Mas se a gente utiliza dos meios certos de encantar esse elefante, de ficando ele aos poucos, a força dele pode ser usada também para a virtude. Então a gente sempre pensa dentro do budismo em termos de o que há de pior em nós pode ser depois o nosso melhor aliado. Então, se a nossa mente é muito ruim, se ela nos faz sofrer muito, se a gente utiliza dos meios certos, dos métodos certos, ela também pode ser a nossa maior aliada. Pode ser a maior fonte de felicidade. E, em última instância, na verdade, ela é a fonte da felicidade. Quando ela é domada da forma correta e quando a gente vai purificando os nossos subescurecimentos, o nosso karma, e vai revelando esse aspecto da natureza primordial da nossa mente, que é o que o Shagdu ele fala aqui, que é a natureza búdica, tá? E esse processo, ou seja, transformar o elefante de um elefante desvarado e selvagem para um elefante que é capaz de produzir proteção, de ter uma força ali para beneficiar os outros, a nossa mente é como um elefante, a gente precisa de métodos. E aqui ele vai começar a entrar nesse aspecto agora. Então, a diferença entre o modo de uma pessoa mundana encarar a vida e de um praticante espiritual encarar está em que é aquela que sempre olha para os fenômenos como se olhasse através de uma janela, julgando a experiência externa, ao passo que este usa a experiência como espelho para repetidamente examinar a própria mente em minucioso detalhe, para determinar onde se encontram os pontos fortes e os fracos, como cultivar os primeiros e eliminar os últimos. Nossa, isso aqui é sensacional. Então, a pessoa comum, a pessoa que não recebeu nenhum tipo de ensinamento espiritual, que acha que tudo que acontece é totalmente aleatório, que ela não tem nada a ver com isso, que o mundo é terrível, o mundo é um lugar totalmente aleatório, que tudo acontece de coisas ruins, mas eu sou uma pessoa tão boa, tão inocente, por que tudo acontece de errado comigo? Esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que tem uma abordagem comum da mente ordinária, que o que está acontecendo comigo não tem nenhuma conexão com o que eu sou, com o que eu estou fazendo, com o que eu penso, com o que eu falo e como eu ajo. Esse é um tipo de visão que é uma visão errônea. Por quê? Porque a gente está sempre trabalhando nos termos, de novo, de interdependência. Corpo e mente é conectado, o nosso ambiente também, de alguma forma, é conectado, ou seja, ele é influenciado pelo que a gente faz e a gente também é influenciado pelo ambiente. Então é sempre um leve trás, no sentido de o que eu expresso através das minhas 3 portas vai influenciar o ambiente, vai influenciar as pessoas e também o que vem do ambiente das pessoas vai me influenciar em corpo e mente. Então a gente sempre pensa nesses termos. Só que esse tipo de visão, quando a gente acha que tudo que acontece na nossa vida de forma é aleatório, a gente não tem nada a ver com isso, impede com que a gente até possa transformar a situação. E mais do que isso, é como se fosse uma árvore que ela tá dando frutos podres. E daí, em vez de a gente olhar a raiz daquela árvore para ver se tá legal, se ela tá sendo nutrida com os adubos certos, com as condições certas, a gente fica tentando cortar o fruto ruim, esperando que nasça um saudável. Daí nasce um podre de novo, um podre de novo, um podre de novo. E daí você corta, não, o fruto nasce saudável. E continua podre, podre. Por quê? A raiz da árvore tá podre. Então, quando a gente tá com uma mente sansárica, que eu vou falar com esse termo, ou seja, que acho que não tem relação o que eu penso, o que eu falo e como eu ajo em relação à realidade, não tem nada a ver, a gente fica lá tentando cortar os frutos e sempre nasce podre. Daí o que acontece? Usando o exemplo da árvore. Às vezes o Sansara começa a iludir a gente. Então, às vezes, até surge um fruto saudável. Fica saudável por um tempo, depois apodrece de novo. Por quê? É o sofrimento da mudança. Então, assim, o que a gente está buscando no final das contas é sempre a felicidade. Só que a raiz dessa árvore, que é a nossa própria mente, que é o que cria todas as nossas experiências, está podre.
Então, enquanto a gente não olhar para como que eu estou adubando essa árvore, por que que ela está doente, como que eu faço para tratar essa raiz, ela continua produzindo frutos defeituosos, que são as experiências sensáricas, sempre contaminadas. Contaminadas no sentido de que, por exemplo, um dos sofrimentos que a gente tem, por mais que a gente consiga a satisfação, por mais que a gente consiga o que a gente deseja, aquilo não dura. Não é capaz de produzir satisfação. Às vezes não quer dizer que a gente vai perder, por exemplo, um caso de um relacionamento. Às vezes a pessoa é perfeita daquele jeito, só que a insatisfação interna. Daqui um tempo você fica olhando e fala, ai, não sei, essa pessoa é tão boa. Eu acho que é porque ela é tão boa que eu não gosto mais dela. Sabe, eu acho que tem um jogador de futebol que é exatamente isso que aconteceu. Eu fiquei incrédula, que acho que é a esposa do Kaká. O homem era perfeito, mas ela terminou com ele porque ele era perfeito demais. Daí você olha o Sansara. Então, assim, mesmo que você tenha tudo o que você quer ou o que as pessoas consideram perfeito, a sua insatisfação, esse veneno da insatisfação, dessa sede que a gente chama de Trishna, continua. Porque a raiz está lá dentro da mente, na ignorância. Então, esse é um dos sofrimentos que a gente já tem. Enquanto a gente não trata essa raiz do sofrimento, da nossa ignorância, o Sansara continua produzindo frutos defeituosos. E a gente não pode culpar só o ambiente externo. A raiz está mais profundamente lá dentro, sutil. Só que é muito mais fácil a gente olhar a realidade externa e culpar os outros, culpar os acontecimentos, culpar tudo. Menos essa raiz. Certo? Então, daí ele vai falar que o praticante, ele já tem um olhar diferente. Então, acontecem as coisas na vida do praticante, ele fala, ué, mas vou usar um termo meio New Age agora. O que eu tô emitindo pro mundo? Então, eu vou até dar um exemplo para vocês, né? Hoje, eu sempre tô muito atenta, assim, às emoções e o que tá acontecendo na minha mente. Eu tava, acho que lavando a louça, não sei o quê. Daí tava caindo sempre. Eu colocava o negócio caía. Eu colocava o negócio caía. Isso não precisa manifestar nenhum tipo de irritação, nenhuma aflição. É só botar o negócio no lugar de novo. Daí eu percebi que começou a surgir uma pontinha de irritação. Não tem lógica surgir irritação com uma coisa dessa. E surgiu. Eu falei, ih, preciso treinar mais aqui, ó. Ó, surgiu na aflição uma coisa absurdamente simples. Então, o praticante, ele sempre tá ali como um perito das suas aflições. Então, o Lama de Tsongkhapa lá no Lanishimo, ele vai utilizar esse termo. O mestre ou um praticante, ele é um perito nas suas aflições. Ele está sempre observando os movimentos da sua própria mente. Então, esse é um ponto que a gente deve adotar. A gente utiliza da realidade tudo que está acontecendo como espelho do que eu estou emitindo de alguma forma, a nível do pensamento, da fala e da nossa ação de corpo. Então, a forma como a gente experiencia o mundo é resultado de como a gente está tratando essas três portas, o que a gente está de fato criando de karma, ou seja, ação de corpo, fala e mente, tá bom? Então, vamos lá. Não precisamos de uma vidente para nos dizer qual será a nossa experiência no futuro. Precisamos apenas olhar para a própria mente. Se temos um bom coração e intenção de ajudar os outros, encontraremos felicidade continuamente. Se ao contrário, a mente estiver preenchida por pensamentos autocentrados e mundanos, ou com raiva e intenções maldosas em relação aos outros, encontraremos apenas experiências difíceis. Se examinarmos a nossa mente vez após vez, continuamente aplicando antídotos para os venenos que surgem, lentamente veremos mudanças. Apenas nós mesmos podemos realmente saber o que está acontecendo em nossa mente. É fácil mentir para os outros. Podemos fingir que um saco de couro grosso está cheio, mas basta alguém sentar sobre ele para saber se está de fato cheio. Se de igual modo, podemos nos sentar por horas na postura de meditação, mas se pensamentos vindos dos venenos circulam pela mente o tempo todo, estaremos apenas fingindo fazer prática espiritual. Em lugar disso, podemos ser honestos com nós mesmos, assumindo a responsabilidade pelo que vemos em nossa própria mente e aplicando o corretivo apropriado para mudar, em vez de julgar os outros. Isso é o que eu acabei de falar para vocês, né? Não adianta ficar lá 4, 5 horas meditando se, durante a minha vida, quando eu estou vivendo ali no mundo do samsara mesmo, lidando com as pessoas, surgem as aflições e eu deixo elas correrem soltas. Isso não é praticante espiritual. Você pratica meditação. Meditação ordinária. Vai deixar a sua mente um pouco mais calma, mas quando o samsara apertar um pouquinho, as aflições vão pular, vão continuar surgindo. Porque você não tem os antídotos corretos.
Meditar é um ponto muito importante, mas é um ponto dentro de todo o caminho do Dharma para a eliminação. Se você quer realmente destruir a raiz da ignorância, a vidya, superar o sofrimento a nível temporário e definitivo e alcançar a iluminação, como Buda, Shakyamuni alcançou e todos os outros praticantes que eu citei para vocês nas aulas anteriores, não é só meditar. Claro que vocês aqui têm práticas de meditação que vão muito além das corriqueiras. Mas se vocês continuarem só fazendo, por exemplo, deixar só o Hansa, quem não faz o Sutra de Lótus, que o Sutra de Lótus vai começar a direcionar nossa mente para o Dharma naturalmente, né? Mas, por exemplo, só faça lá o Hansa. Não vai muito longe. Porque não está desenvolvendo os outros aspectos do caminho. Então, se você olhar o caminho óptimo, meditação, concentração correta, é um dos 8. Um dos 8. Tem outros 7. Então, depois eu tenho que gravar uma aula especial só falando sobre os 8 aspectos. A Vera já pegou, dei essa aula uns 4 meses atrás. Ela já sabe desses 8 aspectos. E eu vou dar para vocês depois de novo essa aula, porque é muito importante que a gente entenda. Não é só meditação, concentração correta. Tem muitos outros pontos, certo? Vocês, por exemplo, estão aplicando aqui um dos aspectos do caminho óptimo, que é o quê? O esforço correto. O esforço de estar direcionando sua mente para a virtude. O esforço de estudar. O esforço de estar aqui sexta-feira, 8 horas da noite. Isso é maravilhoso. É um dos pontos que, se você não tem esforço, você esquece. Não vai ser bodhisattva, não vai muito longe. Uma das características, por exemplo, de um bodhisattva, que é esse ser que, bodhisattva, um dos nomes que a gente pode colocar é filho dos Budas, filhos dos conquistadores, é o esforço. É aquele trabalho incessante, sempre com energia, sempre ali, para direcionar somente para a virtude. Por quê? Porque eu preciso me libertar do sofrimento e ajudar todos os outros seres a se libertar do sofrimento. Então eu vou sentar 8 horas da noite para estudar. Eu vou ter esse esforço, eu vou sentar para meditar por mim e por todos os outros seres. Porque se eu desenvolver essas qualidades, por exemplo, no caminho óptimo, e se eu desenvolver 6 perfeições, por exemplo, de esforço, de compaixão, de sabedoria, de alegria, de esforço, eu posso me beneficiar e beneficiar os outros seres. Fazer com que eles alcancem a felicidade temporária e definitiva, e eu também, tá? Então, assim, não pensem que o Bodhisattva é um Marte, no sentido de, não, é só pros outros. Não, primeiro pra mim. Eu tenho que estar bem pra conseguir ajudar os outros seres. Então, os dois, a gente chama isso de os 2 propósitos. Que 2 propósitos? Me beneficiar e beneficiar os outros seres. Eu sair do sofrimento e tirar os outros seres também. Então, o caminho que vocês estão trilhando, e esse é um caminho que o Shagdua ensinou a vida inteira, é Mahayana, o grande veículo. O caminho de eu e todos os seres juntos, sair do sofrimento. E que sofrimento é esse, Mi? Aqui a gente está explorando a raiz do sofrimento. Os 3 venenos. Ignorância, apego aflitivo e raiva e aversão. São a raiz do sofrimento. Certo? Todo o samsara vocês podem colocar dentro desses 3 venenos que vocês vão achar a raiz aqui. Todo o samsara. É só a gente abrir o noticiário. Hoje eu tava vendo um caso terrível, né? Pra gente analisar, né, como as aflições elas surgem e elas acabam tendo todos os tipos de consequências desastrosas. Um caso onde uma ex-miss foi morta pela sogra porque estava com ciúme do filho. E matou a própria nora. Daí a gente olha os 3 venenos surgindo. Apego aflitivo. É meu. Por que tá no meu lugar? Eu mereço ser feliz. Você não merece. Ciúme e inveja. Que desses 3 venenos vem os outros. Depois a gente vai estudar, né? Tem mais venenos aí, né? Então a gente tem ciúme e inveja. Mas aqui, ó, tem todos juntos. Vocês conseguem ver vários aflições nesse caso. Apego aflitivo é meu. Por que você tá no meu lugar? Eu mereço, você não merece. Eu quero, você não precisa ter isso aí. Inveja, raiva e ódio. Logo eu vou matar você. Porque eu mereço, você não merece. Ignorância, apego, raiva e aversão. Os 3 venenos. Peguem todas as desgraças que acontecem na humanidade, vocês vão encontrar esses 3 venenos no final das contas. Então, assim, eu sempre falo isso pra vocês, o que a gente tá estudando aqui não é pouca coisa. Se todos os seres pudessem ter o karma no sentido de intenção de se libertar do sofrimento e estudar essas 3 raízes, e mais do que isso, tiver os métodos e se aplicar nos métodos, realmente o nosso karma ambiental, ou seja, do mundo, pode ser transformado.
Porque esses 3 venenos é a raiz de todos os males da humanidade. Todos. Nenhum escapa desses 3 venenos. Vocês podem ter certeza disso. E depois a gente... Na verdade, não são só 3 venenos, né? Dos 3 vem todas as outras aflições. Então, se a gente depois vê a ansiedade, o apego, a inveja, o ciúme, sempre vai ter, em algum aspecto, esses 3 venenos na raiz. Mas existem inúmeras, milhares de aflições que inclusive está listado. Se a gente pega, por exemplo, outros livros ou mesmo tratados do Dharma. Então a gente consegue ver isso tudo listado, mas a raiz primordial são esses 3 venenos. Então a gente não está estudando pouca coisa aqui. Isso aqui é realmente transformador. É por isso que um dos pontos que o Bodhisattva ele vai se engajar é ensinar. Então eu estava até vendo isso no Lanishimo, eu estava lendo, né, antes de estar com vocês. E uma das ações, dos paramitas, ou seja, das perfeições que a gente aperfeiçoa e a gente desenvolve como Bodhisattva, é a generosidade. E daí tem 4 tipos de generosidade, mas ele fala que a gente sempre pensa na generosidade material, né? Não, vou dar as coisas para as pessoas, isso é muito bom, muito bom. Então, tem até votos onde você precisa fazer as 4 generosidades, pelo menos, se eu não me engano, 6 vezes ao dia. 4 vezes ao dia. Então, você tem que se engajar em algum ato de generosidade 4 vezes ao dia. Então, tem praticantes que têm esses votos, por exemplo, né? E daí, a gente pensa sempre em generosidade no sentido de termos materiais. Só que o Lama Tsongkhapa ele deixa muito claro lá no Larin Shimo. A maior generosidade que você pode oferecer para os seres é o ensinamento. Não existe nada que seja superior a você oferecer ensinamentos. Por quê? Daí eu trago sempre o exemplo do mendigo. Se eu alimento o mendigo hoje, amanhã, daqui um ano, se ele não, no final das contas, não purificar o próprio karma dele, ou por que ele se encontra naquela situação, mudar as causas e condições na sua raiz, ele sempre vai sentir fome, ele sempre vai estar na mesma condição. Então esse é um ponto que a gente sempre olha como Bodhisattva. O Bodhisattva ele vai fazer os dois, ele vai ajudar a nível temporário como pode, mas se ele vê a abertura, ele tem que entregar os ensinamentos. Por quê? Porque é os ensinamentos que vai transformar a raiz do sofrimento dos seres. Então a caridade ela é muito louvável, só que enquanto a gente tiver essas 3 raízes de aflições, o problema não será resolvido. Não será. Então esse é um ponto muito chocante do caminho budista. E é muito redutivo em relação a isso. E daí é muito triste, porque a maioria deles não tem condições de poder praticar, de poder entender os ensinamentos. Então, por isso, quando a gente for estudar aqui nos próximos capítulos da vida humana preciosa, vocês vão observar que é uma oportunidade maravilhosa. E é por isso que também a gente dedica os méritos. A gente dedica os méritos para que mais seres possam criar causas e condições para conseguirem acessar os ensinamentos. E quando eu falo dos ensinamentos, não é ensinamento do budista, do Buda Shakyamuni. Mas esses ensinamentos aqui, eles vão além de religião. É como a lei universal das coisas realmente funciona. Então sempre vai ter os mesmos resultados. Só que aqui é a forma mais estruturada. Você já viu uma forma mais estruturada do que essa para falar disso? É muito claro, né? A gente consegue ver se fosse, sabe, é como se a gente tivesse uma cirurgia vendo exatamente como que funcionam os órgãos da ignorância ou do sofrimento. A gente consegue ver tudo, ó, aqui é o ódio apego, pá, pá, pá. E a gente consegue nomear tudo. É como se a gente fosse médicos peritos dentro de como que funciona a estrutura do Sansara. Então, quando a gente estuda o Dharma profundamente, é como se a gente fosse peritos e médicos que vão estudar a estrutura do sofrimento, como que eu entrei dentro dessa situação, como que os seres entram, e daí a gente vai começar esse processo de cura dessa condição do Sansara, de sofrimento. Então, muito interessante isso. E agora, vamos ver se a gente consegue terminar esse capítulo. Acho que a gente não vai conseguir terminar, porque depois a gente vai entrar para outra parte. Então aqui a gente vai entrar agora nas perguntas e respostas do Shagyu. Então, pergunta. É errado eu sentir raiva daqueles que são responsáveis pelas guerras, que matam tantas pessoas? Resposta. Um assassino é tão digno da nossa compaixão quanto a sua vítima. A morte da vítima quita um débito kármico. Polêmico, né? Por outro lado, o assassino está plantando as sementes para um sofrimento em enorme escala no futuro, muito maior do que o de sua vítima, e nem sequer se dá conta disso. Com certeza, tanto a vítima quanto o assassino merecem a nossa compaixão. Uma das maiores preocupações atualmente é alcançar a paz mundial, um fim pelo qual muitos grupos e pessoas batalham.
uma atividade de intenções inteiramente nobres. Todavia, se a agressão se faz presente, se estamos brigando pela paz, se um grupo diz ao outro, vocês não estão criando paz no mundo e por isso vamos nos livrar de vocês, estaremos tão somente alimentando a raiva que deu origem à ausência de paz desde o início. Em vez disso, precisamos desenvolver a compaixão e o desejo de ajudar todos os envolvidos. Nosso empenho para criar paz no mundo dependerá de como nós, como indivíduos, reagimos às situações. Se expressamos raiva, ódio, aversão e agressão, vamos apenas exacerbar o problema. Portanto, é importante não só cultivarmos ideias nobres, mas também honrar esses ideais e os incorporar em todos os aspectos da nossa vida. Foi a partir daqui, né, que o Gandhi, por exemplo, foi um dos grandes símbolos do movimento de não violência, se tornou ali um símbolo de fato. Porque ele pegou isso aqui, ele colocou na prática, né? Que é muito fácil falar aqui, outra coisa é a gente colocar na prática. Então, eu sempre penso no Gandhi quando eu escuto o Shagdu falando disso. Porque, assim, a resposta do Shagdu é muito chocante. Porque a gente, como ocidental, fala, não, é, é uma pessoa abominável, tem que sofrer mesmo, tem que morrer mesmo. E fica feliz com isso. Daí, se você vai estudar um pouquinho sobre a teoria do karma, você olha lá que quando você se regozija com uma ação positiva, você, de alguma forma, planta sementes kármicas referentes àquela ação que foi criada. Isso por positivo e por negativo. Então, por exemplo, quando uma pessoa se regozija, nossa, que bom que aquela pessoa morreu, que aconteceu isso com ela, ih, meu querido, você tá plantando semente kármica negativa também. Não é como se você tivesse realmente, né, matado aquela pessoa, ou sei lá o que aconteceu com aquela pessoa, mas se você se regozija, você acaba criando karma naquela direção. Semente kármica naquela direção. Você está plantando familiaridade com isso. Né? E esse aqui é um ponto muito interessante. Vou dar um exemplo para vocês de seriados. Game of Thrones. Quem assistiu sabe, a Daenerys no começo, intenções nobres. Não, vamos libertar todas as pessoas dos injustos, dos homens que exploram os outros seres, dos escravistas. E daí ela tinha uma grande compaixão e ela fez muitas ações benéficas. Só que no final, ela ficou cega de ódio e de raiva. Né? Então, se você assistir o seriado, você observa que acontecem muitas coisas pesadíssimas com ela. Ela perde a melhor amiga dela, perde 2 dragões que eram considerados filhos dela, né? Tudo mais. E daí, assim, ela fica cega de ódio. E daí tem uma cidade lá que é Kingsland, quem assistiu sabe, que tem um monte de gente inocente. E a inimiga dela tá lá dentro do palácio. O que ela faz? Foda-se, vou queimar todo mundo, queima todo mundo. Quebrou todo o ideal que ela construiu ao longo de anos. Em uma ação sem lucidez. Queimou tudo. Anos construindo um império de compaixão para ir contra o que era o regime daquela época, para no final se tornar exatamente aquilo que tanto lutou contra. Porque deu vazão ali ao ódio e à vingança, à agressão. Nesse caso. E do que acontece no final? Vou dar o spoiler pra vocês, porque aqui a gente tá no Knowledge Dharma, então eu tenho esse direito. Ela é traída e matam ela. Um dos aliados principais dela vai lá e mata ela. Por quê? Ele olhou pra ela e falou, é uma louca. Agora ela fala que quer libertar todas as pessoas do mundo, queimando tudo? Não. Daí ele, né, que tinha um pouco mais de lucidez, cometeu um karma negativo pra evitar que ela cometesse mais. Nesse caso, né? A intenção dele não foi tão negativa. Assim. E daí, esse aqui é um caso bem delicado, né? A gente falando de assassino e desse karma de matar. Daí, acho que a Vera até tinha me perguntado um tempo atrás, né? Como que funciona uma situação de legítima defesa, como que funciona essa questão de karma de matar. E tem o karma de matar. Porque, de fato, você tá tirando a vida de um terceiro. No caso do Jon Snow, ele tinha uma intenção extremamente virtuosa. Então, com certeza, o karma do Jon Snow, dentro do contexto de Game of Thrones, vai ser muito mais leve do que, por exemplo, uma Cersei que quer matar por vingança, né? A Cersei seria a inimiga desse seriado, que é terrível, faz um monte de atrocidade por vingança e por querer ver as pessoas sofrendo e ter prazer com isso. Então, percebe que externamente é a mesma ação, mas a intenção, a mente que está se engajando naquela ação vai influenciar diretamente no peso. Então, quando vocês forem estudar karma profundamente comigo, vocês vão entender como que funciona essa questão de peso. Mas a intenção
é uma das partes que mais conta para o peso de uma ação. Então, mas assim, não tá isento, tá? Karma de matar ainda é matar. Mas tem essa diferença de peso. Certo? Mas aqui, a gente. Agora vocês nunca vão esquecer mais do exemplo, né? Ai, não, quero trazer a paz mundial, vamos queimar todo mundo. Daí a gente lembra da Daenerys, fala, isso não vai dar certo. Daí lembra do Jon Snow depois, ó. Vai dar merda. Você vai cair. Então, né, pelo ódio, ela caiu. E daí depois o karma veio, né, na hora. Não demorou muito. Então a gente. Isso que é interessante. Vocês perceberam o que eu fiz aqui? Séries que a gente assiste, filmes. Ai, a gente não tem que se alienar pra não assistir essas coisas, porque ai, a gente vai influenciar a nossa mente negativamente. Depende do como a gente faz essas ações. Então a gente pode assistir uma série que a gente gosta, um filme que a gente gosta, fazendo o quê? Relacionando isso com Dharma. Escuta os ensinamentos que vocês têm que, ó, vocês têm um final de semana. Uma tarefa pra vocês que vocês vão ter esse final de semana. Assistem um filme, uma série, e depois anotem o que vocês relacionaram isso com Dharma. Olha, o personagem principal agiu dessa forma, via esse tipo de aflição, que ocorreu esse tipo de ação. Assim vocês vão começando a observar como os ensinamentos são práticos. E como a gente consegue ver isso nos filmes que a gente assiste, nas séries que a gente assiste, na vida real. Então se a gente às vezes não consegue ver na vida real, não sei, às vezes você fica dentro de casa o dia inteiro e não vê nada, assiste um filme, daí você começa de fato, treinar esse olhar de Dharma. Isso também diferencia uma pessoa que não recebeu nenhum tipo de ensinamento para um praticante espiritual. O praticante espiritual, ele tá praticando 24 horas por dia. Não porque ele fica focando a atenção na respiração 24 horas por dia, mas porque tudo o que ele vê, tudo que entra a partir dos 5 sentidos para ele relaciona com o Dharma. Logo, ele está direcionando um fluxo mental para a iluminação dessa forma. Então, esse é um aspecto muito interessante para vocês fazerem. A gente não tem essa separação de, agora é o momento de eu ouvir o Dharma, quando eu saio daqui é minha vida comum normal. Não, o Dharma está em tudo. A gente só precisa treinar a nossa mente para ver dessa forma. Tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Daenerys a libertadora. Mas ela não conseguiu ouvir o Dharma. Não conseguiu. Né? Então, vamos aqui, vamos terminar essa página 38, daí a gente já abre para perguntas, tá bom? Pergunta: qual é a diferença entre a raiva e a ira? Muito importante esse aspecto que a gente vai trabalhar agora. Resposta: a diferença está na motivação. A ira é baseada em uma compaixão profunda e em uma motivação altruísta. Podemos agir energeticamente, e isso pode parecer ser raiva, mas a intenção não é prejudicar ou punir, apenas beneficiar. Por exemplo, protegendo alguém dos efeitos de suas ações. A raiva, por outro lado, é motivada por apego egoísta àquilo que queremos, por aversão pelo que não queremos, ou ainda por desejo de punir ou prejudicar alguém. E daí, eu vou dar um exemplo bem didático para vocês entenderem a diferença entre a raiva e a ira. Por exemplo, quem tem criança pequena? Você tá lá perto do fogo. Daí você tem que gritar: não põe a mão no fogo! Parece raiva, né? Nossa, mas que grossa, você não é praticamente do Dharma, por que você tá gritando assim? Qual que é a sua motivação? Qual que foi a minha motivação? Não quero que ele se fira. Então, eu ajo de uma forma externamente enérgica. Isso que eu falei pra vocês, né? Se eu não me engano, foi na quarta-feira. Uma das características de um mestre qualificado, que a gente vai observar quando a gente tá analisando esse aspecto, que é muito importante, é ser enérgico. Mestre e guru, professor, que seja, não pode ser extremamente pacífico. Por quê? Não pacífico no sentido de passivo é a palavra. Porque às vezes o que a gente está precisando é acorda pra vida, minha filha. Você não tá vendo aqui, ó, o que está fazendo? E isso anda. Agora, se um mestre ou um professor vê que o aluno tá errando e às vezes, não, tá tudo bem, continua desse jeito. Daí ele para ali e trava. Então não dá pra ser assim. E daí, um dos exemplos que também a gente tem, para vocês observarem, isso a gente chama de ação irada, né? Tem ação pacífica e irada. Então, um professor, por exemplo, como o Shagdu, manifestava os dois aspectos. Vou dar um exemplo para vocês. Pensa que tem uma criança correndo e tá vindo um carro. A ação pacífica, ela vai falar: o carro tá bem longe. Não, filho, vem pra cá que o carro tá vindo.
E daí a criança vem. Só que a ação irada é assim, ver que o carro tá vindo a 100 quilômetros por hora. Se você falar, vem meu filho, não vai dar tempo. O que você faz? Você pega, arranca a criança de uma vez, às vezes pode até quebrar o braço da criança, dependendo se você é muito abrupto. Só que você impediu o quê? Dela morrer. A ação irada é isso. Só que qual que é a minha motivação? Compaixão, proteção. Então, isso é um aspecto que a gente tem que observar. O Bodhisattva também tem essa característica. Ele pode manifestar a ira ou uma ação enérgica para proteger os outros seres. Tanto a vida dos outros seres, como também das aflições dos outros seres. Às vezes a gente está empacado em alguns pontos do caminho, vem o professor e fala para ele, ó, você está errando aqui, você não está vendo isso aqui não? Olha aqui. E daí, ai, nossa, mas é muito grosso. Ai, eu achei que era mais pacífico. É, daí fica lá, parado. Então, às vezes precisa dessa ação enérgica. E isso é uma coisa que é muito importante da gente saber a diferença. Daí acho que eu tava conversando isso com o Caio esses dias, e daí eu mandei uma foto pra ele de o que a gente chama de Dharmapala dentro do budismo. Não sei se vocês já ouviram algumas fotos de protetores do Dharma. O cara é extremamente irado, parece uns monstros assim. Que é pra mostrar a força da compaixão, que a compaixão, o que a gente tá falando aqui, não é ser passivo, não é ser fraquinho, bonitinho. A compaixão, quando ela tá em benefício dos seres, ela é muito enérgica. E ela também tem esse aspecto de, por exemplo, como eu estou motivada uma intenção de proteger os outros seres, de beneficiar os outros seres, às vezes eu preciso de manifestar dessa forma irada. Isso também é compaixão. Então, quando a gente utiliza as imagens dos Dharmapalas, depois eu vou mandar para vocês no grupo o que é um Dharmapala. É basicamente para a gente se lembrar que a compaixão, ela não é uma fraqueza, ela é uma força. E ela tem muitas formas de manifestação. O que vai diferenciar raiva de uma ação irada de compaixão? A nossa intenção. E daí a gente tem que ser muito perito nas nossas aflições para às vezes não falar, ai, foi ira, só foi para beneficiar. Daí a gente olha mais um pouquinho, tem lá a aflição. Tem lá uma raiva, tem lá algum apego. E daí você fala que é ira. Tem que tomar cuidado, né? Porque acho que a gente tem dessa. Então a gente tem que analisar muito bem a nossa motivação. É o que eu falei pra Edelvar, não sei se ela tá aqui, nos dias passados, que esse aspecto da compaixão, da gente agir com sabedoria, não quer dizer que a gente vai ser passivo nas situações, por exemplo, quando a gente precisa falar poucas e boas para alguém. Às vezes tem alguém que está realmente nos prejudicando. A gente precisa agir. Só que a gente pode agir sem as aflições. Então, primeiro a gente pacifica as nossas aflições internas, para a gente parar de sofrer, não causar mais problema. A partir de um estado de lucidez, a gente age de forma enérgica. E às vezes é falando mais firme, às vezes é tendo que ter uma ação mais incisiva, de fato, mas o ponto que o Shagdu ele sempre vai trazer pra gente é: para você ter ação ativa no mundo e efetiva e poderosa, você não precisa agir a partir da aflição de raiva, porque ela é destrutiva, ela destrói você primeiro. Antes de chegar na outra pessoa, você já tá criando as causas para sua destruição no futuro. Então não precisa. A gente tem que começar a cortar essa ideia de que a gente precisa manifestar aflição para fazer as coisas funcionarem na nossa vida. Sendo que é isso que está fazendo as coisas não funcionarem na vida de vocês. Na minha vida, na vida de todos nós que estamos sob os domínios das aflições. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que observar e que a gente está aprendendo esses métodos, esses antídotos. Só que, quando a gente precisa dessa ação mais irada, mais enérgica no mundo, a gente está vendo que a gente realmente vai precisar tomar essa ação, a gente sempre analisa a nossa intenção e a gente corrige a nossa intenção. Qual que é a minha intenção de fazer e agir dessa forma? Esse é o ponto. Certo? Então, quando vocês estiverem nesse papel de professores, por exemplo, viu que o aluno está empacado em um ponto. Ah, vai precisar ouvir algumas, hein? Corrija a minha intenção. Qual que é a minha intenção? Que esse aluno, ele prospere no Dharma. Ele tá parado aqui. Eu vou precisar entrar com uma ação mais irada. Vi que eu tô falando, não tá funcionando. Vou entrar com uma ação mais irada. Vou ter que ser mais incisivo. Eu ajusto a minha motivação antes. Então esse é o ponto. Sempre a nossa motivação. Certo? Que é a raiz de todo o karma. Positivo e negativo. Então, pergunta. À medida que eu continue fazendo a prática espiritual, minha raiva vai simplesmente desaparecer? Resposta. No início, você sente tanta raiva quanto antes, mas estará menos inclinado a agir baseada nela. À medida que pratica mais, irá experimentá-la com menor frequência. Finalmente, depois de ter avançado muito no caminho espiritual, sua raiva vai surgir como a sabedoria que é semelhante ao espelho, que eu falei para vocês aqui, né? Que é a ira. É um dos aspectos também da raiva quando transformada. Tanto que
os professores dentro do Vajrayana, eles falam assim, ah, você tem problema com a raiva? Então você tem que fazer as práticas dos protetores do Dharma, os Dharmapalas. Vai lá fazer. Daí tem todos aqueles artifícios, né, aquelas visualizações, onde eles estão segurando lanças e aquelas caras ali terríveis para assustar o quê? Assustar as aflições. A espada, por exemplo, de Manjusri que eu trouxe para vocês aquele dia, é para cortar as nossas aflições, o sofrimento. Então, esses são os aspectos que estão ali. Daí, se você não vai sem um estudo prévio, você fala, meu Deus, é tudo demônio, tudo demônio. São expressões para que a nossa mente consiga entender como que funciona aquele aspecto, se ele tivesse uma imagem. Certo? Então, a gente vai parar aqui, ó, nessa pergunta, lá na página 38. E daí... Ah, não. Vamos terminar aqui, porque, ó, depois a gente já entra no capítulo 4, trabalho com a ignorância, que é o último veneno que a gente vai falar. Então, vamos lá. Última pergunta. Pergunta: como lidar com a raiva no momento em que ela surge forte e que estamos tentando não reagir? Resposta: se você sente forte desejo por um pedaço de bolo que parece delicioso, mas fica sabendo que ele está recheado com veneno, seu desejo desaparece. Da mesma maneira, quando você verdadeiramente entende que a raiva é venenosa, seu desejo de agir de acordo com ela desaparecerá. Isso aqui precisa de tempo para a gente conseguir observar isso na nossa vida. Se a gente não está convencido de que a raiva é realmente ruim, é o que eu falo para vocês. Façam esse exercício de lembrar das vezes que você reagiu com raiva e quais foram as consequências a curto, médio e longo prazo. E vocês vão começar a ver na prática o quanto que a raiva é prejudicial. E também na vida de vocês agora. Então, se vocês estão começando a treinar agora, por exemplo, isso durante muito tempo no caminho, tá? Surge, as aflições elas vêm e vão, dependendo do estágio que a gente está na nossa prática. Às vezes a gente não praticou muito bem, às vezes a gente está num dia que a nossa mente está mais obscurecida do que o normal. Isso vai, a gente está vigiando muito, né? Daí acaba aparecendo mais. Nessas horas, quando a gente perceber que a gente agir com raiva, a gente tem que observar exatamente quais foram os efeitos daquilo. Como eu fico quando eu tô com raiva. Quem já passou por muitas situações de manifestar muita raiva sabe que quando a gente deixa aquela aflição entrar, demora muito tempo pra sair, a gente se sente mal, não dorme bem. A gente fica se sentindo todo estranho, porque isso não é... Tem alguma coisa em nós que parece que não aceita aquilo muito bem. É como se não fosse natural o nosso ser, sabe? Então, a gente tem que começar a ver nas nossas experiências para conseguir, aos poucos, nos convencer de que aquilo realmente é ruim. Nos convencer não seria a palavra correta, mas seria ver com clareza. Ver o quanto que aquilo é ruim. E a gente utiliza a nossa própria experiência para isso ou também as experiências dos outros. Observe as pessoas ao redor. Quando estão brigando, quando estão discutindo, quais são os efeitos kármicos que isso vai reverberar depois? De pessoas que agiram com raiva. E vocês vão começar a observar esses efeitos. Para que vocês tenham mais confiança. Daí sim, essa parábola que ele utilizou aqui, né? Do bolinho que está recheado de veneno, vai realmente ter mais sentido. Mas é muito bom para a gente lembrar disso. Então, pergunta: podemos deduzir que, pelo fato de termos raiva e desejos infindáveis, temos o pecado original? Isto é, que nossa verdadeira natureza é inerentemente imaculada? Aqui já começou errada a pergunta, né? Inerentemente. Resposta: absolutamente não. Se nossa natureza fosse maculada, os métodos espirituais não poderiam reduzir a negatividade e trazer à tona nossas qualidades positivas. Porque nossa natureza é perfeita, podemos usar os métodos para remover os obscurecimentos superficiais que ocultam essa pureza primordial. Por que eu falei que essa pergunta já veio errada? Porque inerentemente. Pô, a gente está estudando que a realidade comum, tal como ela é agora, não tem vazio de existência inerente no sentido de que não existe nada permanente. Sabe essa coisa? Ah, eu sou assim, eu não vou mudar porque é assim que eu sou, essa é minha identidade. Isso está errado. Isso tudo foi criado, o seu próprio eu, a forma como você pensa, age hoje, é criado por causa e condições, coisas que eu passei, experiência que eu acumulei. Tudo isso é passível de mudança se a gente aplica os métodos certos. Então, quando a gente está dentro do Buda Dharma praticando, a gente começa a cortar essa percepção errônea de que tudo é assim, ponto. Eu sou assim, ponto. Não tem isso. Tem como mudar. Porque não tem uma substância fixa, um eu fixo, a gente consegue mudar. Então, o Buda Dharma, basicamente, ele fala aqui. Se você tá assim hoje, você se odeia. Ah, eu sou muito ruim.
sou a pessoa mais horrível do universo. Você pode mudar. Assim como a pessoa para de cultivar virtudes. Às vezes tem um estilo de vida, um modo de pensar bom. Parou de cultivar as virtudes. Começa a entrar com familiaridade em ações não virtuosas, daqui a pouco tá ruim também. Então, tudo depende das causas e condições, das configurações. Então, esse é um aspecto muito interessante. E também, aqui a gente sempre lembra, vou relacionar isso com o karma. Quando a gente fala karma no contexto budista, não tem a ver com destino. O karma são as tendências que a gente vê, que a gente acumulou, vou trazer aqui, né, de outras vidas, dessa própria vida. Basicamente, o que a gente vive hoje é resultado do que a gente já plantou no passado, a gente está colhendo aqui exatamente nesse momento. E exatamente dentro do karma, que é a ação, tem já a própria resposta de todos os nossos, de toda essa questão de é destino. Esse aqui é o meu karma mesmo, vou ter que aceitar. Não, karma significa ação. Ações de corpo, fala e mente, pensamento fizeram que você hoje tivesse esses resultados. Ah, como que eu faço para mudar? Diferentes ações de corpo, fala e mente. Nossa, não é destino, não é um pecado original que eu tô condenada a viver dessa forma. É. Olha que liberdade que a gente tem. A gente não tem liberdade no sentido de não é tudo ilimitado pra gente, porque a gente já tá condicionado por causas e condições a gente tem um corpo específico, uma forma de pensar específica. Só que com isso que a gente tem, a gente já consegue trabalhar para conseguir mudar alguma coisa. Esse é o ponto. Então não é o extremo de é tudo limitado, não posso fazer o que eu quiser, tudo ilimitado, não é, porque a gente já está condicionado de alguma forma, um corpo falimento específico, mas a gente consegue mudar, porque não existe nada dentro da realidade comum inerentemente existente, que exista por si só. Tudo é produto de causa e condições. Se eu mudo algumas causas, as condições também vão mudar. Une as duas juntas, resultados diferentes. Então a gente sempre é igual uma fórmula de matemática. Se um mais um é 2, se eu colocar um mais 3, vai dar 4, não vai dar mais 2. Então a gente sempre pensa assim em questão de karma também, tá? Então tem nada a ver com destino, tirem essa ideia, tá bom? Então daí, na segunda, um domingo, né, aliás, a gente começa falando do terceiro e último veneno dos três venenos. O trabalho com a ignorância, que vai ser representado pelo porco. Depois eu vou explicar para vocês a simbologia do porco. E é isso. Agora eu vou abrir para perguntas, tá bom? Alguma pergunta? Deixa eu abrir aqui. Vocês podem levantar a mãozinha, fica mais fácil, tá? Deixa eu permitir que vocês abram o microfone, tá bom? Pode falar, Kleber. E se você consegue abrir o microfone? Tá. Eu desliguei a caixinha aqui para vocês me escutarem melhor. Tá me ouvindo bem? Perfeito, tô ouvindo. Tá me ouvindo bem? Sim, conseguindo ouvir. Certinho. Pode falar. Tá. É porque assim, no decorrer da fala, eu tive algumas dúvidas, né? É estranho o diálogo a gente esperar às vezes passar, na minha opinião. Eu às vezes não consigo anotar com tanta precisão. Uhum, Por exemplo, agora, no decorrer das falas, o assunto seria outro. Por exemplo, eu tenho dúvidas iniciais. Por exemplo, a recitação também seria um mantra? Por exemplo, a primeira dúvida é porque a gente lê, tem uma parte que a gente lê, e quando a gente lê, seria um objeto de, de meditação? Essa recitação, por exemplo, em momentos a gente faz o Hansá e em momentos a gente lê. Essa recitação seria como se fosse recitar um mantra, um objeto de
meditação, um objeto, eu não sei se vocês entenderam, não sei se entenderam. Sim, Kleber, daí a gente só tem que fazer uma distinção, né? Porque o que a gente pode cair no erro é às vezes falar assim, ah, então se só o mantra ou o Sutra de Lótus também é um tipo de meditação, então não precisa fazer meditação formal. É um tipo de meditação, mas é um tipo de meditação com um objeto muito específico e diferente, que vai produzir diferentes resultados na nossa mente. Então, assim, a gente tem a nossa meditação com um objeto ali da Shamatha, onde a gente está trabalhando o quê? Concentração meditativa. Então, o shamatha onde a gente treina esse calmo permanecer. Então, é um tipo de meditação específica para desenvolver a qualidade do quê? Da concentração, da profundidade da mente. Então, esse é um tipo de meditação. A recitação do sutra e dos mantras é um outro tipo de meditação, um tipo de meditação mais ativa, tá? Então, assim, posso considerar como meditação? Sim, dentro desse contexto de a gente estar se familiarizando com o Dharma, com os ensinamentos através daquilo, só que não é a meditação shamatha, tá bom? São duas coisas diferentes. Em meditação, a gente tem vários tipos de meditação diferentes. Então, a gente vai ter a nossa meditação ativa, que a gente pode fazer andando. Só que o ponto que a gente tem que entrar aqui, só para não causar confusão, ela não vai substituir, por exemplo, a nossa meditação shamatha, que é do treino dessa concentração, certo? Mas pode ser sim considerado meditação, mas um outro tipo de meditação, tá bom? Ok. E particularmente o Outro, sutra. Pode falar. ok, ok. Outra dúvida é os termos que se usam muito, que eu escuto e eu fico boiando. Krishna e Sansara. O que são os dois? Trishna se traduz como sede, a sede aflitiva, que um termo. Peraí, deixa eu só colocar aqui. É basicamente o que seria triste, né? Essa sede aflitiva. É quando a gente pega as situações externas, ou uma pessoa, um objeto, alguma coisa que a gente quer que aconteça, por exemplo, e a gente tem aquela sede de que eu quero isso, eu quero isso aqui me fará feliz, isso aqui me fará feliz. E a gente fica com aquele apego afetivo em relação àquilo, aquela sede em relação àquele objeto, aquela obsessão. Isso é triste, que se coloca TRSNA. Tá? Não é Krishna, não, tá? Só pra fazer essa distinção, é Trishna. E ela se traduz como uma sede aflitiva. Eu preciso daquilo pra me satisfazer. Eu preciso daquilo pra ser feliz. Eu preciso comer aquele pedaço de bolo, que senão eu não vou conseguir. Eu preciso daquilo pra me satisfazer. Isso Caso é a isso sede seria bom aflitiva que ou todos nós ruim? temos. Oi? No caso, essa sensação, esse Krishna, no caso, seria bom ou ruim? É ruim. É ruim porque Ruim. ele deixa a nossa mente aflitiva. É um apego. É, porque o que eu falei pra você, a diferença. O apego por si só ele não é ruim. A gente precisa do apego pra viver. Senão, se a gente não tiver mais apego a comer, a se cuidar, a trabalhar, a gente não vive. Então, o apego por si só, ele não é ruim. O apego aflitivo, que é essa sede aflitiva, que é o problema. Que vai causar todos os problemas. Por isso que a gente trabalha aqui com apego aflitivo, tá? Ok. E samsara, a gente tem dois aspectos que a gente pode falar de samsara. Samsara, basicamente, se a Uhum. gente olhar, a tradução é renascimento. Então, samsara é basicamente esse ciclo de aflições mentais e emocionais, que a gente vai falar em seis aflições, cinco em algumas edições, que faz com que a gente sempre, todo dia, oscile dentro desses estados que nos causam sofrimento. Então, por exemplo, quando a gente tá ali com a mente cheia de ódio e aversão. Se a gente for colocar isso dentro do reino do samsara, que são seis reinos, é o reino dos infernos. Então, quando a gente experiencia o reino dos infernos na nossa própria mente, a gente está dentro desse estado extremamente perturbador do ódio, da raiva. Quando, por exemplo, a gente está experienciando um estado de preguiça, de torpor, a gente fala que a gente está no reino dos animais. Então, depois vocês vão ver o que é basicamente samsara. Mas, basicamente, o samsara é esse ciclo de oscilações mentais, de aflições mentais e emocionais que todos nós passamos incessantemente. A gente nunca consegue descansar. Vocês já perceberam isso? Uma das traduções de Sansara é o eterno ciclo do vir a ser. A gente sempre está mudando. Sempre, sempre. A gente nunca consegue parar e descansar, ter a paz definitiva que a gente tanto busca, que todos os seres buscam. Sempre renascendo, sempre renascendo. E daí o Sansara, ele também tem essa tradução de renascimento, né? Então, a gente não pode deixar de falar em termo de reencarnação. Da reencarnação física, eu vou morrer, eu vou
renascer como animal, renascer como Deus, como semideuses. Tem esse aspecto também dentro do budismo. Mas a gente vai ver isso bem lá pra frente. O mais importante é observar que a gente está renascendo a todo momento na nossa própria vida no mesmo dia. Sabe? Olha que interessante. Às vezes a gente acorda num dia e a gente tá se sentindo bem. Nossa, é tudo maravilhoso, como a vida é bela, tô tão feliz. A gente tá no reino lá dos deuses, onde tudo é felicidade. A gente vai depois ver a descrição de cada reino, né? E o reino dos deuses é um reino de muita felicidade, muito prazer. Então eu tô muito bem, tô lá no reino dos deuses, super feliz. Até que alguém me fecha no trânsito, grita comigo, daí eu fico com raiva. Nossa, acabou com o meu dia. Você não sabe o que aconteceu, acabou com o meu dia. Já falou isso, né? Ué, mas o que aconteceu com aquela felicidade toda? Ah, mas aconteceu aquilo, isso aqui, a pessoa fez isso, papapá. Você já percebeu que a gente morreu dentro de um reino, um reino de felicidade, de um prazer ali, e renasceu em um reino de sofrimento. Um reino onde a gente está perturbado com ódio, perturbado com esse estado de aversão. Daí, aconteceu alguma coisa, eu vi aquela pessoa que eu gosto com a outra. Não acredito nisso. Ciúme. Daí saiu do ódio e foi pro ciúme. Ih, meu Deus do céu, no mesmo dia aconteceu um monte de coisa, a gente já passou um monte de reino. Isso é o Sansara. Você a todo momento. Oscilação frequente, a gente nunca consegue encontrar a paz definitiva. Refúgio, esse descanso, é o que a gente está buscando. Então isso é o Sansara, tá? E tem o aspecto do Sansara grosseiro, que a gente vai falar mais pra frente, que é o processo de renascimento. Então a gente tem dentro da cosmologia budista, você morre, não acaba. Esse contínuo mental cheio de aflições, ele continua projetando outros corpos com agregados, ou seja, com pensamentos, com tendências específicas que a gente cultivou nessa vida. Então depois a gente vai ver esse aspecto também. Mas quem não adepta a termos de reencarnação pode pensar na momentaneidade. A gente renasce a todo momento, conforme a gente vai oscilando a nossa mente, os nossos estados internos. Isso é o renascimento contínuo. E totalmente condicionado pelo que acontece com a gente, pelas nossas percepções que já são errôneas, já são ali maculadas pela ignorância que a gente vai estudar na Ok. próxima aula, tá bom? Eu Mas é queria fazer só basicamente mais isso. Ficou claro? para as Pode, pessoas pode fazer. só porque eu tinha notado aqui como que fica, como que é a relação, como que fica assim com, por exemplo, eu até usei conversando com uma pessoa hoje, eu usei o termo assim de um filho pequeno que tenta limpar o carro do pai e em vez de passar uma esponja macia, passa um bombril. Essa pessoa errou tentando acertar. Uhum. Como que fica em relação a esse tipo de intenção para a pessoa que quer fazer o bem? Às vezes não consegue, mas tenta fazer o bem. Muitas vezes erra, mas tenta fazer o bem. Como que é isso com relação à visão budista? Se a intenção for verdadeiramente virtuosa, ela gera um karma virtuoso. Se for verdadeiramente virtuosa. O que acontece muitas vezes é que a gente fala que é virtuoso e quando a gente vai olhar nossa intenção mais profunda não é, tá? Mas muito do karma, a gente fala que karma é intenção. Então ele começa pela intenção. Agora, se for uma das ações que, por mais que eu tenha uma boa intenção, tá ali entre as 10 ações não virtuosas, a gente gera algum karma negativo, sim, igual que eu falei pra vocês. Por mais que a intenção, por exemplo, no caso de proteger alguém, e daí eu acabo matando uma pessoa. Por mais que a minha intenção seja virtuosa, ainda é matar uma pessoa. Então ainda você vai ter consequências dentro daquela direção, mas vai ser muito, muito mais leve do que se a nossa intenção, a base da criação daquele karma, for negativa, for maléfica, for maldosa, tá? Mas, nesse tipo de ação, por exemplo, da criança, virtuosa, provavelmente, se a gente for olhar dentro desse contexto. Daí o Obrigado, karma do pai que tá meio ruim, né? Foi destruído o carro. obrigado a todos aí também pela paciência e pela oportunidade de tirar minhas dúvidas. Obrigado. Mas a gente vai estudar depois, mais profundamente, o karma. Nossa, é um dos temas mais maravilhosos que tem pra estudar. Tem muita coisa aí, viu? Obrigado. Mais alguma pergunta? Eu amo responder perguntas de vocês.
Assim a gente vê que vocês estão realmente interessados, aprendendo. Bom, gente, já que ninguém se manifestou, eu vou fechar aqui, tá? E daí, assim, eu vou deixar essa aula gravada, amanhã eu subo ela pra vocês, pra quem perdeu o começo da aula. Muito obrigada pela presença de vocês. E daqui 50 minutinhos a gente tá pra, de fato, colocar o nosso pilar da prática em prática, tá bom? Então a gente vai lá fazer nossa meditação e com essa base de estudos que vocês estão aqui, com certeza já vai ter um outro impacto muito mais profundo na mente de vocês, tá bom? Uma ótima noite e até daqui a pouquinho. Gratidão. Hum.